Fala galera Smart, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live da Smart Leilões. Hoje nós vamos ter o prazer, galera, de receber uma aluna muito especial. Chamar então para a live a Betina, que aí vocês vão conhecer a história da Betina e vão aí poder se inspirar. Bom dia. Olha o chimarrão aí na mão já. Sim, Matei, eu sabia que ia estar com ele. sim, A Betina, para quem não sabe, gente, é da terra do chimarrão, não é isso, Betina? isso. Aham. Aí é o horário da live de manhã sempre, chimarrãozinho. Aí a gente assiste as lives, né? Show de Aham. bola. Betina, prazer estar te recebendo aqui e reencontrando você, né, depois de tão Tá. pouco tempo. Há 15 dias nós estávamos no Smart Experience. A Betina esteve aqui, saiu aí do Rio Grande do Sul, veio aqui para Belo Horizonte, né? Então a gente se conheceu pessoalmente, foi bacana poder te conhecer, bater um papo ali, né? Mesmo que breve Bom, ali no meio do evento. É bacana agora a gente saber, a gente já ter se visto, né? isso aí. Muito boa a viagem, adorei. Foi uma experiência para mim muito boa, para sair um pouquinho do mundinho, né? Conhecer gente, trocar experiência, muito bom. Falar com o pessoal, assim, né? Saber da. E pessoalmente, que eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar pessoalmente, ainda mais com tecnologia. Piorou. Ah, Mas estou evoluindo, nós estamos aí para isso, né? isso aí se tira de letra, é só começar. E a gente viu como é que o mundo é pequeno, né, Betina? Nós viemos participantes da comunidade Smart do país inteiro, gente, de norte a sul, e a Betina encontrou uma parceira e uma colega de comunidade de Venâncio Aires lá no Smart Experience. Vocês não se conheciam, né, a Não. Josiane? E aqui é bem pequenininho. Muito bacana essa história. Betina, então assim, nós vamos aqui hoje, eu te convidei porque a gente bateu um papo, eu vi que você já tem uma história legal no mundo das arrematações, né? Apesar de ter começado recente, né? Mas você já tem resultados. Mas eu queria que você começasse primeiro se apresentando aí para os seguidores da Smart, para essas 90 pessoas que estão te assistindo. Quem é a Betina? De onde você fala? O que você fazia ou faz da sua vida antes do mundo dos leilões e como descobriu o mundo dos leilões. Eu na verdade sou dona de casa, né? Aí trabalhava fora quando era jovem. Depois eu fiquei em casa Uhum. cuidando dos filhos e tudo. E aí eu não mexia nem o WhatsApp, né? Telefone, que nem diziam meus filhos, mas mãe, quem é que liga para alguém hoje em dia, né? Eu ligava, né? Aí depois na pandemia, que a gente, de repente, nas situações dessas, a gente acorda, né? Começa a bater o desespero, né? Porque até o meu marido trabalha nos Correios e tudo, tinha a situação da privatização, o meu sobrinho que trabalha ele é DJ e tem uma empresa de eventos, parou tudo, né? Nós continuamos assim, né? O meu marido, mas é tudo inseguro, como todo mundo, né? Mas o meu sobrinho parou tudo. E aí, como ele é muito assim, empreendedor e não tem medo de nada, assim, né? Interessante. Ele disse, calma, ele só dizia, calma, minha tia, tudo tem jeito, né? E nós lá conversando, e eu preocupado com ele, dizia, meu Deus, mas como é que tu vai fazer, né, para pagar? E ele botando as tendas dele em hospitais e tudo, cedendo, né, dando de graça e tudo. E lá, não, calma, minha tia, e lendo, e estudando, né? E aí a gente até tentou ver, vamos ver um negócio para nós aqui, a gente tentou de semijoias e tal. Fomos, viajamos aqui, viajamos ali. Aí eu disse para ele, eu não consigo me ver nisso, né? Eu disse, não vai, sabe? Eu não gosto, né? Isso a pessoa tem que gostar. Aí foi, mexeu e nós começamos a ler livros. Ele me deu livro. Aí, assim, parece que abriu o mundo, né? Interessante. Aí começou que ele disse, ele viu uma casa aqui em Venâncio, né? Um amigo dele tinha comentado e tal, de leilão. E ele já comprava coisinhas, né, de som e tal, em leilão. Ele, né, já tinha um pouquinho assim de. Aí a gente olhou a casa e tal, mas essa casa era boa, o preço tá bom e tal. E perto do hospital, isso e aquilo, e analisamos. Vamos comprar, dava para comprar financiado, né, e tudo. Aí a gente pegou e
resolveu experimentar, né? Mas nós, assim, que nada, ele dizia, vamos lá, vamos comprar e pronto, né? Falou com meu marido, a gente sempre com muito medo, né? De Uhum. leilão, né? Um horror, né? Aqui todo mundo, né? Deus livre, né? Aqui. Com o pé atrás, né? Do desconhecido ainda, né? Sim, aham. Aí a gente comprou e foi fazendo a papelada e tudo, mas no fim tu sabe que foi tão rápido, tudo que a gente não estava nem com as coisas organizadas e nós tínhamos pensado, né, que era para uma clínica médica e foi para isso que apareceu, veio um senhor de Porto Alegre para uma clínica e quis comprar. E aí a gente não tinha nem desocupado a casa, porque era um inquilino que tinha, né? Aí a gente correu atrás e tal, para desocupar. E na época estava faltando casa, e o senhor tinha cachorro, né? Então tinha que ter pátio. Foi uma correria para nós ajudar, assim, para a coisa fluir, né? Nós tínhamos que correr, né? E tudo. Daí, no fim, eu, assim, não estava, eu digo, eu sou bem mandada, né? O que mandava eu fazia, mas eu não entendia nada do que estava acontecendo, tanto do lance, documentação, isso era meu sobrinho e meu marido que faziam, né? Mas aí eu Uhum. ia atrás de casa e tudo, na verdade, o levantamento do preço, assim, até olhei um curso como fazia, daí eu fiz antes de comprar para a gente ver realmente, né? Porque como aqui não é que nem ver um prédio, né? É mais difícil da gente ver quando é uma casa, um terreno, um pouco mais difícil. Sim. Depois que tu pega o jeito, vai, né? Mas, enfim, daí a gente comprou e deu tudo certo. Isso levou uns 5 meses até a gente vender. Eu achei que foi muito rápido, porque a gente pensa e compra um imóvel e tu bota lá para, né? Vende, sei lá, né? A gente aquela ideia de vender daqui quanto tempo, sabe? Foi tudo tão rápido e com a margem tão boa que nós ficamos assim, poxa, sabe? Tá aí uma coisa que, né? Vale a De pena se empenhar um pouco, né? Mas, Oxe, se vale, na hora que você contar o resultado, o povo vai querer se empenhar na hora. pois é, não tenho o que dizer. Porque se tu vai botar quantos meses foi? Claro que nem todo imóvel é assim, mas também depende do empenho da gente, que eu vou, sabe, que também faz a diferença. Isso eu também notei, e aprendendo com as palestras, e que faz sentido, né? Mas daí, no fim, essa casa, a gente teve aqui em 5 meses, eu vou comentar assim, a gente comprou por 245, 850, e a gente vendeu a 520, sabe? Olha só. E aí descontando tudo, né? Eu botei mais ou menos aqui, que eu me lembro, corretagem, imposto de renda, né? Investimento, acho que sobrou aqui, eu botei uns 163 mil, acho que dá Olha só, na sua primeira arrematação, então, já teve um lucro de 163 mil reais. Líquido, 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 né? isso aí, líquido, tirando tudo. Acho que até nem tirei porque eu botei, não sei se eu tinha colocado já aqui as prestações junto que a gente pagou, e aí tem só o juro, porque depois volta o dinheiro. Então, tem, sabe, uns detalhes ali que não tá bem certo, mas para ter uma noção tá bom, né? Nossa Então, Senhora. aí eu disse, Betina, eu sei que você tem esse resultado, você já tem outro resultado até, mas dá um pause aí, vamos deixar o pessoal um pouco na expectativa. Primeiro, eu quero que você nomeie aí o seu sobrinho, que eu tô vendo que é um grande incentivador, né? Que foi sim, quem ali tá ali te dando apoio e tal. Como é que chama seu sobrinho? Felipe Bogorni. Felipe, parabéns, viu, Felipe? Assim, que bom que você trouxe a Betina para o mundo dos leilões, porque aí vocês dois estão colhendo o resultado e a gente incentiva muito isso na comunidade Smart, né, Betina? Que é a gente tá ali junto com amigos, com familiares, com membros da comunidade. Porque se você estiver sozinho, você fica com uma insegurança, essa insegurança que você estava antes, né, do desconhecido, mesmo você decidindo aí estudar e se aperfeiçoar, se você não tem ali uma pessoa junto, você acaba ficando Um com apoio. receio de dar o primeiro lance, o primeiro leilão, o primeiro passo, né? Sim, aham.
E assim, ajuda também, né, o meu marido com a documentação, que eu não entendia nada, né, no fim ele que corria com isso, né, que agora as coisas estão começando a fazer sentido, né, que não nenhuma, e os filhos com a tecnologia depois em casa também me ajudando, né. Bacana essa participação, então, do sobrinho, dos filhos, do maridão. Isso é importante, né? É um resultado colhido da família toda, né? É, isso aí. Aham. E aí todo mundo fica feliz, vibrando, né, quando a coisa fecha, né, assim, é bom demais, é muito bom. Ah, é ótimo. E me conta, aí você já foi começando a contar o resultado da primeira arrematação, mas conta para a gente como que você conheceu a Smart Leilões, quando que você começou a seguir nosso conteúdo e depois quando que você tomou a decisão assim, de entrar na comunidade. A gente fez esse negócio e aí a gente começou a olhar. Até meu sobrinho tinha comprado um outro curso do Carlos, que é muito bom, mas ele é advogado, né? Daí, Sim. assim, né? Eu comecei a olhar. Aí eu comecei a seguir tudo que tinha de leilões. Eu estava sentada, né? Tomando chimarrão e ficava olhando, né? Essas coisas, meio fanática, assim, né? Não tinha mais nenhum programa, né? Comecei a olhar, sabe? Olhar, porque como na verdade eu não entendia nada de nada, eu pensei, eu vou olhar que as coisas vão, né? A linguagem, é tudo, tu vai, né? Assimilando e daqui a pouco vai fazendo sentido, né? Porque é um mundo, né? Para mim, né? Que estava totalmente fora, né? E aí comecei a olhar aqui, olhar ali, olhar ali. E eu pensei, de repente a gente compra um curso, né, um outro, mas eu estava olhando para conhecer as pessoas, ficava olhando, ficava olhando. E aí, quando eu vi o de vocês, comecei a seguir, a olhar, eu disse, olha, eu acho que esse faz mais sentido. Daí eu olhei as 3 primeiras aulas que vocês dão, assim, né, participei, vi mais ou menos como é que funcionava a tecnologia, para ver se eu ia dar conta, né, assim, de acompanhar e tudo. E aí foi que eu resolvi comprar e foi, né? Daí, meu Deus, e adorei, bom demais. Mas olhando, né? A gente vai olhando e vai fazendo sentido, né? Tu olha assim, Sim. né? Não que os outros não sejam bons, mas é que realmente, assim, é Uma mais coisa chama a detalhado, outra. sabe? Ou Sei uma lá. coisa chama a outra, Betina, é isso. Quando você começa a se interessar pelo assunto, igual você, seu sobrinho, seu marido começaram, daí você começa a seguir ali, a primeira pessoa lá, você começa a seguir todo mundo que fala sobre leilões, que dá curso sobre leilões e tal. Então, é o caminho mais natural que tem. As pessoas, muitos dos membros da comunidade Smart já fizeram outros cursos antes, sim. São fases. Às vezes a gente começa a pensar tanto em leilão que a gente vai consumindo a maior quantidade de conteúdo possível. E da nossa proposta da Smart, o que a gente tenta trazer é isso. Igual você falou, eu fui tentar ver se as tecnologias, se eu dar conta ou não. A gente tenta trazer o máximo possível de ferramentas e tecnologias para tentar facilitar, né? Porque, de fato, a gente precisa, assim, de facilitar nosso trabalho de garimpagem, de análise financeira, para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, acho assim, eu fico feliz quando eu vejo, assim, igual você falou, no começo eu fiquei meio assim, se eu ia dar conta dessas tecnologias. Mas depois, com o tempo, a gente vai avançando, vai aperfeiçoando e chega lá, né? Não, e facilita muito a vida. Meu Deus do céu, é bem isso, porque os leilões são um mar de leilão, né? Tu entra que nem um leão numa manada, assim, né? Tu não sabe, tudo passando na tua frente, tu não sabe para que lado correr, né? Então, se tu tem ferramentas para dar uma direcionada, né, assim, e a explicação de vocês, de vez em quando eu me perco ainda, tá? Não consigo focar num, né? É tanta coisa que a gente se diverte no fim, né, olhando, né, mas aí tu acaba não realizando, então tu tem que, né, focar mas É é isso, que é tão... não é um prêmio da loteria que vem de graça, né, Betina? A gente tem que se esforçar, né, para adquirir o conhecimento, para chegar nos resultados que você está chegando, né? Sim, aham. Mas é muito facilitado. Eu digo para minhas crianças, eu disse, meu Deus do céu, mas é tudo tão
Tu tem tudo à mão, que nem a linguagem. Ah, se tem uma coisa em inglês, eu não entendo nada de inglês, não entendo nada, né, de documentos e tudo. Mas tu vê uma palavra nova, anota, daí tu pesquisa no celular, na hora tu resolve as coisas, sabe? É Sim, impressionante como é fácil. Claro, tu tem que a te gente dedicar, mas tu não precisa correr atrás de livros, de, né, sair fora ou perguntar para alguém pessoalmente, sair que nem, né? Tá tudo ali, né? A, a Então, gente tenta concentrar tudo dentro da Smartflix, tudo dentro da comunidade, que é o lugar onde você tem de colegas ali que estão na mesma área que você. Então tá fácil se precisar perguntar. Dentro da Smartflix você precisa fazer uma consulta, você vai lá de processo, de informe cadastral. A gente tenta concentrar ao máximo o glossário, né, com termos novos. Então a gente tenta concentrar tudo lá. Betina, agora me conta, você já falou aí, já deu um spoiler para o pessoal da primeiro resultado da casa, então, que você comprou por 245 mil e revendeu por 520, mais ou menos, né? Você falou isso. 160 mil de lucro líquido. É, Esse foi isso. o primeiro a arrematação que vocês fizeram, né? Mas eu sei que já tem mais duas, não é isso? Sim, tem. Mas eu ia dizer uma coisa importante que foi em 5 meses, e não é 5 meses trabalhando, né, 8 horas por dia, né? Um valor desse tem tudo isso que a gente tem que, né, avaliar, né? Verdade, foram 160 mil reais em 5 meses. Vamos pensar aí, dá 38 mil reais por mês de lucro, sendo que você não trabalhou 8 horas por dia, né, para ter esse resultado dessa casa, né? Não, aí é que tá, né? Essa conta as pessoas têm que fazer também, né? Que mesmo em valor, em imóveis de menos valor, né, e tudo, porque é o tempo tu tem que pôr, né? Claro que no começo, como a gente tá estudando e tudo, até que pega o jeito, tu até, se tu vai contar o estudo, mas não é o estudo de uma faculdade. As pessoas às vezes estudam anos na faculdade, pagam a faculdade para depois começar, né? Se tu vai fazer esse pensamento, eu Perfeito. disse, meu Deus, imagina quantos anos, né? Então, gente, ó, então acabamos de ver a Betina falando o resultado do primeiro imóvel, né? 160 mil em 5 meses. E aí vem essa questão do esforço que não é 8 horas diária. Show de bola. Agora, tem resultado ainda melhor ainda para mostrar, né, Betina? Tem. Eu tenho de um apartamentinho que a gente comprou, que, Diga digamos que aí. esse foi o pior, tá, até agora. Mas assim, a gente comprou por 84 mil e vendemos, ele valia uns 170, tá? Mas aí, como apareceu logo uma venda por 155 em dinheiro na mão, a gente resolveu aceitar para girar, né? Então, ali, descontando tudo, no fim deu uns 34 mil, uns 34 e pouco de lucro. Eu acho que deu um pouco Aí. mais, agora eu botei aqui que eu me lembro, tá? Porque a gente optou, não, vamos vender e girar, porque esse ele estava assim desocupado, por isso que a gente também comenta, né, de imóvel ocupado, a gente não, vocês falam, né, mas imóvel ocupado e desocupado. Esse estava desocupado, mas estava com infiltração, estava todo o piso detonado, ele tinha laminado, então a gente teve que fazer uma reforma Precisou de geral. uma Mas foi. reforminha. Às vezes a gente fala, às vezes é melhor o ocupado que ele está sendo cuidado por quem está nele do que o desocupado que está largado, né? Sim, aham, porque aí ele está cuidado, assim, né, o básico. Mas para mim foi muito bom. A gente comprou em Novo Hamburgo, né, que é fora da minha cidade, e aí eu acabei indo sozinha para lá para resolver, porque meu marido trabalha e meu sobrinho também começou os trabalhos, estava atucando, ele dizia, vai lá, te vira. Poxa, começou, me empurrou e agora me larga, né, vai. Se vira, faz Agora é bom solo. faz os cálculos, mas tem que fazer isso, né? Reformas, podia. Faz lá, faz o que tu acha, o que tu achar que tá bom. E é ótimo tu trabalhar sozinho, tu consegue pensar, tu consegue resolver as coisas sozinho, tu tem mais liberdade. Então eu calculei mais ou menos, é piso, é tudo a despesa, e fiz uma. Então facilitou a minha vida até para eu aprender. Uma de eu ir para uma cidade sozinha com GPS, uma cidade que eu não conhecia, né?
Levei pedreiro, pedreiro é amigo meu aqui que faz serviço aqui em casa, então era mais tranquilo, né? Os pedreiros e tudo. Uhum. Mas eu ia para lá, voltava para casa, né? Ia para lá, levava, fui lá nas lojas comprando as coisas. Então foi um baita de um aprendizado para mim, né? Porque eu tinha que resolver. Obrigada a andar, Bacana. né? O, E aí, o primeiro já foi mais tranquilo de reforma, a casa assim, primeiro. Que deu mais trabalho da reforma foi o o apartamento, então. apartamento, aham. Mas, que nem eu disse, o trabalho total deu 6 meses, mas assim, eu fiz, eu e a minha pequena, esse dia, mais ou menos um cálculo de dias que a gente trabalhou nele, né? Deu uns 9, 10 dias. O trabalho total de trabalho, se tu botar só em horas, assim, Sim, sabe? sim. Aí eu disse para minha pequena, tu imagina, com reforma e tudo, de fato, assim, o que que trabalhou em horas, deu uns 10 dias de trabalho. Que era em outra É, cidade, correndo, né, e tudo, sabe? Viajando, ô, contando a Betina, hora de viagem e tudo. eu tô adorando essa sua visão. É isso que você está passando para quem está seguindo, de calcular o retorno em dias, em horas, em meses, gente. Que a gente faz analogia com o tanto que a gente rala num trabalho convencional, de carteira assinada, funcionário público e tal, por mais que a pessoa já seja muito bem remunerada, ganhar um salário aí de 10 mil, 20 mil, 30 mil, você tem que trabalhar ali 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas por dia, né? Quem trabalha aí numa multinacional que exige mais e tal, um executivo, sendo que você consegue, está conseguindo resultados semelhantes ou melhores trabalhando muito menos, né? Acho que Muito essa visão menos. que eu acho que sensacional do que você está passando, mais do que apenas o lucro, você está passando para quem está assistindo a live. Olha o retorno que eu estou tendo, podendo trabalhar de casa, né, fazendo a garimpagem na hora que eu puder, fazendo análise de viabilidade financeira, cuidando de uma reforminha aqui, outra ali e tal, mas uma quantidade muito menor de horas, né? Isso aí. Não, não tem explicação. Eu, minha pequena, às vezes eu sento, eu explico isso para já aproveitando, né, para abrir também, né, que é outra qualidade de vida, né, que se tem, Sim. né? É uma visão empreendedora que você está passando para sua filha, para quem está ao redor de você, para quem está nos seguindo. Ó, gente, né, se a gente se dispõe a aprender algo, se esforçar e sair da caixinha, você consegue algo, às vezes, mais rentável do que um emprego tradicional, né? É isso aí. Aham, que fica preso, né, e tudo. É outra, e é bem isso, e ele como é que eu vou dizer, dinâmico, não, ele muda, uma hora tu faz uma coisa, outra hora tu faz uma reforma, outra hora, sabe? E eu adorei, assim, fazer a reforma, no fim, achei que eu ia me estressar, mas foi, claro, teve horas, assim, um pouquinho, né, cansativas, né, mas até porque a insegurança, né, a primeira vez que eu fiz e tudo, né, então teve um detalhezinho com o vizinho de cima que implicou, acho que ele não gostava muito de falar comigo, daí meu marido teve que intervir, falar com ele, porque eu acho que ele detalhes assim, né? Mas deu tudo certo, foi tudo tranquilo depois, né? Foi muito Bacana. bom. Betina, você Adorei. falando da dinamicidade da área, do negócio, você ser investidor em leilões. A gente tem muitas áreas ali, tem dia que você está cuidando de reforma, tem dia que você está cuidando da administração pós-arrematação, pagando um condomínio, pagando as contas. Tem dia que você está fazendo viabilidade financeira, que você está garimpando imóveis novos, que você está fazendo uma triagem ali jurídica para ver se está tudo ok. É muito dinâmico. Então, assim, cada um, inclusive, você pode compartilhar muitas vezes com um familiar que está junto com você, com um colega que está cotizando junto, eu gostei mais dessa área aqui de reforma, achei que eu espareci fazendo as reformas e tal, quero cuidar mais da reforma, você cuida aqui da administração, pós-arrematação, fulano cuida da análise da viabilidade. Então é bacana essa dinamicidade também do Sim, trabalho do investidor, né? sim, porque aí, cada um faz o que tem mais facilidade, justamente, o que gosta mais, né? Aham. Show Porque de na bola. parte de documentação, no fim, era meu marido e o meu sobrinho que fazia. Daí, ó, as primeiras vezes, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só ia nos cartórios e fazia, mas eu tinha que anotar bem
o que que era que ia fazer. Ou ir na prefeitura, meu Deus, me falava 1000 vezes, eu esquecia, né? Tinha que anotar. Agora que as coisas estão começando a fazer sentido, aí no próximo eu quero ver se eu faço mesmo, assim, dar o lance, fazer os pagamentos do leiloeiro, para eu aprender também, né? Que agora eu já estou começando assim a fazer sentido, né? Para saber, até porque eu fico preocupada, assim, eu quero fazer cotização com os colegas, mas eu também quero Contribuir. saber o que para contribuir, eu não quero chegar, sabe? Eu fico assim, poxa, tô aqui, né? Que nem foi com meu marido e meu sobrinho, eu tava ali, mas não estava fazendo e eu tava, né? É o que você contou. No começo você era boa mandada, agora que você está aprendendo, você já sabe fazer a maioria das coisas, você já está tendo capacidade de fazer. A Vera aqui, ó, Bertz acabou de comentar, precisa estudar, né? Nada cai do céu, certo? Certíssimo, né? A Betina está estudando, já tem... Quando é que você entrou, Betina, na comunidade Smart, na mentoria da Smart? Ai, agora eu não, foi na aula 9, na turma 9, foi agosto, será? Ou setembro do ano passado? Eu acho que final de julho, agosto, né, de Pena, 2022, deve ter uns 6, 7 meses, gente, né? Então que você tá estudando mais aprofundado. Claro, antes você já vinha seguindo conteúdo gratuito, fazendo outros cursos e tal, mas quer dizer, exige um certo esforço até você chegar ao aperfeiçoamento. Mas já está fazendo resultado desde antes. Né? Você não precisa, igual você falou, não precisa terminar uma faculdade para começar a fazer o resultado, né? tu tá estudando e tu já tá ganhando, né? Imagina, e não é pouco. Ganhando e muito. Não, e o bom Show. das aulas de vocês, que eu até não olhei todas ainda. Na hora do relaxamento eu vou lá e vou olhando, até para saber o que tem, quando precisa de um fato, eu sei, eu vi isso, vou ali, né, e procuro. Mas olhei muitas aulas, só que eu olhava repetida. O bom de aula gravada é isso, né? Que nem o Trello, meu Deus, se fosse disco, tava furado, eu acho. De tanto rever, né, Betina? Ai, mas é muito bom que tu tenha ali, daí tu para num detalhe, aí tu tenta, né? Então é muito bom ter isso à mão, né? Com certeza. A tecnologia nos ajuda, gente. Nós temos as aulas gravadas, nós temos as aulas ao vivo toda segunda-feira, e é legal. A Betina, por exemplo, eu vejo toda segunda-feira à noite a Betina tá lá na aula ao vivo. Bonitinho. Então, assim, a aula ao vivo é legal, que a gente interage mais, as perguntas estão ali, vêm na hora, você consegue até assimilar mais. Ah, mas você consegue assimilar tudo na aula ao vivo? Não. Aí o quê? No dia seguinte, ela tá gravada e sobe para Smartflix. Aí dá para assistir tudo de volta, porque a gente, na aula ao vivo, é mais casos práticos, né, Betina? Então a gente tem que ficar ali manipulando o card do Trello e tal. Aí pode rever com atenção, né? Isso, olha com calma e tudo, é muito bom. Para mim, nossa, mãe, eu disse, se fosse para aula presencial, assim, seria mais difícil, só a aula, né, que nem normal, né, mas hoje em dia, bem por causa disso, pega, olha, revê com calma e tudo. Tem gente que tem mais Você sabe que facilidade. eu estou fazendo minha terceira faculdade, Betina. E eu tive um período agora da terceira faculdade que foi online, né, por conta da pandemia, e era isso, a aula tinha aula ao vivo, mas elas ficavam gravadas. Aí eu ia lá, voltava, botava no 2.0, pegava o trecho que eu tinha dúvida, revia. Eu falei assim, nossa, aí depois que voltou ao só presencial, sem ter aula gravada para rever, aí eu falei assim, poxa, mas era tão bom quando eu podia rever a aula para tirar a dúvida, né? Porque às vezes é tanta coisinha e tu tá concentrado num detalhe, né? E aí o resto vai passando, né? E aí tu perde, né? Acaba perdendo. Mas Perfeito. Ô, Betina, agora vamos contar a cereja do bolo? Tá? O terceiro imóvel aí, que aí o pessoal acha que vai cair, vai ficar de queixo caído, não vai com o resultado? Sim, eu não sei, eu até queria comentar, tá, do pavilhão daí que a gente comprou, que nós Conta. que nós tínhamos visto
um pavilhão, né? Que esses todos foram da Caixa, tá? Eu ainda não comprei judicial, né? Agora vai. Mas a gente olhou e o preço e até a localização tava. Eu não conseguia encontrar, porque dizia entre uma cidade e outra cidade aqui de Venâncio. Não era em Venâncio esse pavilhão. Eu não sei, era em algum lugar do Rio Grande do Sul. Eu não conseguia me achar, sabe? Mas aí o meu sobrinho dizia, não, eu vi, ele é aqui no trevo, aqui atrás naquela estradinha, assim, assim. Daí, no fim, eu comecei a olhar, ah, então tá. Daí a gente foi passear, olhei, e era bem no trevo, era uma entradinha, entrava na estradinha de chão, que entrava, assim, no trevo. Disse, meu Deus, mas isso é aqui no nosso trevo, é um ponto logístico bom, eu disse, né, pro meu sobrinho. É, mas não sei, logo meu preço está alto, né? E tinha 2 pavilhões e tal, 2 hectares, mas em todo caso o preço estava alto. Aí eu, como estava estudando, todo dia eu passava ali. Pensei, vou ficar, até não anotei. Eu sei que daí daqui um dia, uma hora, ele baixou o valor. Comentei, ó, deu uma movimentada lá, baixou o preço. Tá, mas ainda eu acho que tá alto, porque terra assim um pouquinho para fora. Era leilão de em qual plataforma, em qual leiloeiro? É Caixa. Ah, então caixa é bom que você ficou lá monitorando ele oscilar o preço e tal. Sim, aham. Da casa também aconteceu isso. Eu fiquei monitorando quando ela baixou mais, a gente. Bacana E ressaltar isso, Betina, é que a gente tem um aplicativo da Smart Leilões, gente, que ele armazena o preço dos leilões. Então, se você está ali monitorando, você consegue ver se ele já teve um preço maior no passado e teve decréscimo de preço. Se não, você consegue ficar monitorando, você consegue colocar um alerta para assim que ele diminuir preço, você ser alertado. Então, isso é bacana também, que a gente consegue ver que às vezes não existe imóvel ruim, existe imóvel que não está no preço correto. A Betina foi lá e fez bem o dever de casa, monitorou até ele baixar, né, Betina? só tudo manual, né? Os cadernos ali, daí tinha que voltar a catar nos cadernos, né? Mas ficava ali. Botava até, sabe, toda vez que eu ia mexer, passava ali, porque também a gente às vezes tem que fixar no imóvel, porque é tanta coisa, né? Como era aqui, eu pensei, não, esse eu vou ficar, né, monitorando. E foi, acho que baixou 2 ou 3 vezes. Aí a gente disse, não, aí eu já tinha feito, daí eu fui aprendendo em cima dele, né? Eu pensei, eu vou já ver valor de terras por aí, pra gente, né, saber o metro quadrado, quanto vale, porque tudo é muito diferente de um lugar para o outro, é difícil para quem não entende, né? Mas eu fui fazendo e nós fomos trocando ideia, né? Aí quando baixou, eu disse, olha, por menos que a gente venda, a gente pensou assim, se nós vender por 800 mil, nós vamos estar tendo um baita de um lucro, que é o valor que a gente achava, né? Aí a gente sempre pensa, se, né, negociar, a gente não tem conhecimento, assim, vamos fixar nos 800 mil, né? Daí se baixa um pouquinho, se vier, aquela coisa. Aí nós compramos, então, e compramos parcelado, porque esse não tinha financiado. Aí nós fizemos entre 3, né, que foi o meu sobrinho, meu marido e uma cunhada minha, uma ex-cunhada minha. E aí, porque daí a prestação dava 5 mil e pouco, para não sair muito, né? E aí a gente comprou e deixa eu ver os valores aqui no investimento. E daí. Ó, a Betina anotou tudo para fazer a live, né, Betina? Tá tudo anotadinho, né? O básico aqui. Mas o que eu queria dizer é que ele tinha, o que demorou nesse, isso que eu queria falar, que tinha 2 carros dentro que esse senhor era fiel depositário. E aí a gente demorou 10 meses para tomar posse, mas por causa da insegurança, mesmo vocês falando, daí eu entrei no curso, acho que depois, mas daí falava e tal, mas sabe, a gente tem medo de como isso funciona, da justiça, né, e tudo, né? Aí 10 meses. Aí eu pensei um dia, eu disse, gente, os guris falam toda hora que toma posse que isso não é assim, me explico de apartamento, a gente tá... Não é possível que vai ser difícil, vai ser pior tu tomar posse de uma coisa que não tem pessoa dentro. Não pode ser assim, isso não tá certo. Aí no fim eu disse, é hoje. Marquei com o chaveiro,
peguei testemunhas e tudo. Só que daí deu uma baita chuvarada. Daí eu peguei meu marido, de tarde no serviço. Ele disse, mas tu tinha que escolher logo hoje, um dia desse nós abaixo d'água. Eu digo, bom, eu já combinei com todo mundo, é agora. Eu disse, não tem jeito. Aí nós fomos lá. Eu disse, tinha que ser, mas caiu na hora a chuva, quando eu combinei, não tinha chuva, né? Aí fomos lá, daí a gente tomou posse, tudo, né? Aí até estava aberto, já tinham invadido, já tinham quebrado para tirar uns carros até bem novos e tal. Mas aí ficou os carros lá, tá? Daí tomamos posse pensando, agora nós podemos visualizar e agora, né, de fato, já tinha vindo alguma documentação, né? No fim, nesse tema, mas isso aí atrasou. Acho que a venda, talvez, a gente não pode saber se poderia ter vendido antes, mas eu talvez poderia. Mas, enfim, aí esse demorou 13 meses, mas porque 10 meses a gente ficou, não tomou posse. E aí tu não Ficou né? com receio de dar o passo adiante, né? Por isso que a gente bota um fluxograma da desocupação para a comunidade Smart, para a gente começar a atuar logo. O quanto antes a gente tomar posse, a gente coloca o imóvel para revenda e a gente coloca o lucro no bolso, né? Mas, de qualquer forma, 13 meses não é um mau resultado, ainda mais que, assim, pelo que você já me contou previamente, o lucro que veio desse imóvel é uma coisa, assim, exorbitante, né? Não, foi muito bom. Conta aí pra gente por quanto você comprou e por quanto revendeu. A gente comprou, o lance foi de 281 mil e a gente vendeu 1 milhão. Extraordinário. E o lance foi de 281 mil, né, Betina? Mas vocês compraram financiado, não foi? Parcelado. Esse foi parcelado. O que a gente desembolsou foi, né? Meu Deus, perto do... Vocês deram quanto de entrada? Eu acho que foi 60 mil. Gente, 60 mil reais de entrada, daí vocês tiveram que pagar ali umas, o que vocês ficaram 13 meses, vamos colocar 12, 13 parcelas de mais ou menos 5 mil reais, que você falou, né? E a gente depois, dividindo, né, entre 3, daí não ficava pesado, né? Tranquilo, né? Porque aí você chega, ó, dá lá 1.500, 1.800 para cada um, e o resultado depois de 3 meses, 1 milhão de reais a revenda. Daí assim, ó, depois que a gente tomou posse, aí no fim eu comecei a colocar para venda, aí não deu 2 meses, a gente vendeu, tá certo? Aí Olha só. Imagina, sabe? E por 1 milhão, que a gente tava assim, né? Mas daí estimando eu tinha refeito 800 mil, né? Mas é que como passou o tempo, depois eu revi de novo, aí eu fui tomando mais segurança nos preços, né? E tudo. Aí a gente ofereceu por 1.100, que achava que podia ser, mas também para ter aquele jogo, né, de cintura, né, coisa assim. Mas eu acho que foi porque o lugar era ótimo, a empresa que comprou vai fazer uma coisa bem legal lá. E a gente teve sorte também que essa estradinha, que é bem no trevo mesmo, mas a estradinha que entra ali, que é uns 300 metros para dentro, eles estão asfaltando. Começaram a mexer. Então, na cidade, os olhos... Dá uma valorizada, né? Sim, tá ficando bem bonito. Ô, Betina, mas a sorte só aparece para quem trabalha, né? O resultado do esforço de muitos, a quem vê de fora fala, é sorte. Não é. A pura e simplesmente sorte. Se vocês não tivessem feito todo esse trabalho por trás, o asfaltamento não ia interferir nada, porque vocês nem iam ter comprado o imóvel, né? Exatamente. Não, e outra que eu digo assim, uma questão é que nem do apartamento, também vendeu rápido. Uma é tu ter aquele jogo, abertura, para, de repente, reduzir o preço para girar. Outra, a gente fez parcelado para as pessoas, tanto a casa, né, facilitou. Vamos, então, negociar e ver o que é possível, né, a gente fez parcelado, aí deu tudo certo, eles pagaram o que nós tínhamos na caixa e o resto a gente parcelou em 8 vezes. Né, bota um jurinho e tudo. O pavilhão também, esse senhor não queria se descapitalizar, porque ele queria construir. Logo a gente foi no banco, ele pediu para eu ir com ele, porque às vezes atrasa um pouco o pagamento, para eu entender o porquê que ele estava fazendo. Eu fui em banco, a gente ficou 2 semanas negociando. Aí ele queria dar uma caminhonete que ele tinha, aí no fim a gente, né,
que para nós não era interessante, né, e tudo, porque também a gente acaba perdendo, mas no fim a gente sentou, eu, meu sobrinho, meu marido, nós fizemos uma, vamos fazer, oferecer para ele assim, tantas, ele paga o que, da caixa, e a gente parcela, né, em 5 vezes, eu acho, ou 6. Entrada, né? Fizemos, botamos um jurinho, o restante, e fizemos o jurinho ali, que para ele foi bom que não precisou pegar do banco, e para nós também, porque, né? Então, sabe, negociar para fazer, sabe, tá aberto, né, a fazenda, mas que a gente tem um lucro bom que tu consegue, né, assim, fazer. E do apartamento também, no fim, o valor era, poderiam 170, mas tu ficar segurando ali um tempão, né, disse, vem logo já vamos para outro, né? Já teve um lucro ótimo, né? Para 9 dias de trabalho, o que mais precisa segurar, né? Não, né? Ô, Betina, eu tô vendo assim que você tá com a filosofia Smart de comprou barato, vendeu rápido também, e se for preciso, baixa um pouco o preço, facilita o pagamento na veia. Por quê? Porque você já está vendo isso, o resultado. Você vende, colhe o resultado, aplica em outro. Vende, colhe o resultado e aplica em outro, né? Então, você mostrou aqui durante essa live 3 arrematações de sucesso, né? Todas excelentes. A do apartamentinho foi um lucro um pouco menor, foi, mas condizente com o trabalho, né? Então, super tranquilo. E essa arrematação desse pavilhão, assim, porque o lance, gente, foi 281 mil. Mas lembrem-se, a Betina e os familiares dela deram só 60 mil de entrada. 60 mil de entrada no imóvel que depois de 13 meses retornou R$ 1 milhão. Então, assim, dá para ver também a aplicação do questão da alavancagem financeira, né? Você pode comprar imóveis milionários com um montante menor. Você não precisa ter R$ 1 milhão no bolso para comprar um imóvel milionário, igual a Betina comprou. Então, esse resultado é sensacional. Betina, eu estou vendo que o Renan estava aqui curioso, sabe com o quê? Com os carros que estavam lá dentro dos pavilhões. O que vocês fizeram com esses carros que estavam lá dentro? Sim, aí a gente tinha entrado, né, peticionado, né, e aí a gente ficou aguardando e tal, e aí entrou em recesso, coisa assim. E aí quando a gente vendeu, que foi no início do ano, no fim do ano, aliás, né, foi em dezembro que a gente vendeu, e o senhor disse, não, eu só vou começar a mexer lá em março e tal, não te preocupa, deixa isso aí, porque eu disse, qualquer coisa que o senhor precisar, eu pego o guincho e levo para o pátio da minha casa, o senhor não se preocupa, né? Eu já estava decidida, depois eu vejo o que eu faço com a justiça, né? Pensei, vou resolver esse negócio. Né? O carro vai continuar guardado, só não vai estar lá no pavilhão mais. Isso, aí de repente a gente podia peticionar, avisar, né? A justiça que estava lá, mudava o endereço e pronto, sabe? Mas daí no fim, como já tinha sido aceito, o juiz já tinha mandado para fazer a intimação e tudo, só que daí ali tem a parte, né, demora um pouquinho, daí eu fui esperando isso, mas agora já saiu, foi semana passada, no início da semana, aí a ex-proprietária me ligou, né, a esposa do senhor lá, e pediu para ir lá tirar, eu disse, não, daí nós fomos lá, com o guincho, foi tudo bem tranquilo, ela buscou os carros, foi bem de boa, deu tudo certinho. Foi muito tranquilo. Então, ótimo. Acho que o Renan estava querendo saber se você tinha ficado com os carros também, mas já tá bom, né? De 1 milhão quase que de lucro ali, né? Vamos colocar ali uns 800 mil provavelmente de lucro, né? Os carros são irrelevantes perto do lucro que deu o pavilhão, né? Mas na vez, para resolver, a gente foi atrás dos advogados, da Caixa, para ver a situação dos carros, mas eles disseram que não tinha o que fazer. Os que a gente, né, porque tem que ir a leilão e tal, tem que passar todo, então não tinha como, nós queríamos, de repente, né, comprar para resolver, né? Mas aí não deu, mas tudo a gente vai aprendendo. Vai, liga para um, eu que sou meio tímida, assim, liga para um, liga para pessoa estranha e tal. E ainda meio enrolada para falar, porque não tinha, né, assim, vocabulário e tudo, né, anotadinho ali falando. Então foi um baita do aprendizado, né? Ô, Betina, e conta pra gente, dentro daquela sua visão
do lucro versus tempo gasto e tal. Você falou, Pedro, mas essa durou 13 meses, porque a gente demorou a tomar atitude para ocupar e tal, como se 13 meses ainda fosse muito. Eu acho que assim, um prazo médio razoável, ainda mais para um lucro aí, que deve ter girado na casa aí de uns 800 mil reais. Então, nessa visão de lucro total em meses, também deu um retorno excelente, né? Meu Deus, não tenho o que dizer, né? Nossa, é bom demais. E o detalhe também, assim, ó, que eu queria comentar, que às vezes, que eu fiz, eu não sei, até queria comentar, porque às vezes, de bota em, de repente, quando é mais à distância, tu liga, né, que nem eu tive olhando uns para fora e falando com o corretor e tal, e as pessoas pedem, né, colaboram com a gente, e aí, mas querem depois a prioridade para vender, né? Sim, Como é que é? sim. Mas Exclusividade na venda do corretor, né? isso. Mas daí eu até disse para um, eu digo, olha, eu posso te dar, depois agradeço se tu quer, até eu paguei combustível para eu ir olhar. Eu disse, não, eu te dou exclusividade, mas por um tempo. Porque depois eu acho que o negócio é espalhar, sabe? Que nem esse o pavilhão. Eu coloquei em mais de 20 imobiliárias, inclusive coloquei nas cidades ao redor, porque como é um ponto logístico, as empresas das cidades aqui que são pertinho, eu botei Santa Cruz, Lajeado, Santa Clara, Passo Sobrado, Mato Leitão, botei aqui, eu botei em várias, e se não aparecesse alguma coisa, eu ia colocar, fazer outra lista e ia botar em outra lista, sabe? E, né, eu penso desse jeito, assim, porque quanto mais pessoas souberem, eu acho que é mais fácil vender. Certíssimo, certíssimo. Nessa sua visão, ainda mais, nem se fala, não só corretores na mesma cidade, nessa sua visão de que era um pavilhão logístico, né? Para empresas da região, pouco importa se está na cidade X, Y, Z, estando numa macro região, atende a elas, né? Eu imagino que, inclusive, foi assim que vocês conseguiram um resultado tão rápido, né? E até foi para um aqui de Venâncio mesmo, que comprou aqui, um senhor daqui. Muito bom, eu até fiquei feliz, porque é um senhor muito querido e acho que a empresa vai ficar bem bonita lá, vai construir tudo novo, tô louca para ver. Tô louca que o asfaltinho esteja pronto ali também, tá ficando bem bonito, a gente fica feliz, né? Nossa, imagina. Gente, é feliz você ter esse resultado aí, 700, 800 mil reais, não sei qual foi o lucro líquido, não sei se você tem anotado, mas em 13 meses, eu acho que, assim, dá o salário maior do que a maioria dos médicos, a maioria dos executivos de altas empresas. É um retorno muito grande, sendo que você não trabalhou esses 13 meses, né, intensivamente, 8 horas por dia. Você trabalhou pontualmente na compra, você, seu marido, seu sobrinho, seus filhos, ali trabalha pontualmente na compra, depois pontualmente no desembaraço da documentação, depois na revenda, na ocupação. A gente trabalha pontualmente ao longo desse tempo. Óbvio que tem que ter esforço, né? O resultado não vem por acaso, a sorte é só quando a gente bota a mão na massa, né? Mas o resultado veio. Acho extraordinário esse seu depoimento, esse seu resultado, Betina. Acho que foi inspirador aí, ó, a gente bateu 130 pessoas na live, inspirador para quem está assistindo, para quem quiser se esforçar, né? É um mundo lucrativo, para quem estiver ansioso aí, quiser bilhete premiado, não é os leilões, mas para quem quiser se esforçar, é um mundo lucrativo. Eu queria só te agradecer demais a live, esse relato, essa inspiração que você deu para os nossos seguidores hoje, para os colegas da comunidade que eu tenho certeza que estão assistindo e estão se inspirando. Tem aqueles que às vezes não tiveram o resultado ainda. Aí, ó, estamos com a mesma camisa, ó. Fala, galera Smart, ó. Show! Betina já voltou com a camisa do Smart Experience, que tem 15 dias aqui em Belo Horizonte. Betina, e eu espero te reencontrar no Smart Experience do ano que vem, né, que a gente já programou de ser em São Paulo, e eu quero ver mais arrematações, mais resultados, tá bom? Acho que agora eu vou começar a me soltar, vamos ver, porque primeiro eu tive que, né, aprender e tudo, né, mas vai indo.
cada vez está mais fácil, assim, eu só não consegui, mas assim que eu começar, eu já aviso aí. Combinado. Betina, um abração, um grande beijo, bom chimarrão para você aí, bom chimarrão para Josiane, que é também de Venâncio e está nos acompanhando. Daqui a pouco vai ser, Josiane vai fazer também outra live com a gente, tá bom? Grande abraço, gente, bom dia para todos, que a gente siga até terça-feira inspirado com a história da Betina. Tchau, tchau, Betina. Obrigada. Beijo.